Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Leandro Bolles. Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando nesta quinta-feira, hoje dia 15 de fevereiro de 2024. Agora são 17 horas mais 2 minutos em Campinas. É o Esporte em Debate que já está no ar. A temperatura caiu em Campinas e em toda a região e chove nesse momento. Em algumas regiões uma chuva mais forte, em outras uma chuva um pouco mais tranquila, mais amena, né? Aliás, quem está no YouTube já tem imagens da região central de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 21,5 graus neste momento. Estamos na apresentação do programa porque logo mais Carlos Batista vai transmitir um show de emoção no seu rádio. Tem Guarani e Santo André, 7h30 da noite. A bola rola no Brinco. Alô, Bugrão. Abre o olho, hein, Bugrão? Hoje é vencer ou vencer. O Guarani não tem outra alternativa a não ser a vitória diante do Lanterna Santo André. E para dar uma distanciada da zona do rebaixamento, logo mais, portanto, 7h30 da noite, a bola rola. É o prosseguimento de mais uma rodada do Campeonato Paulista, a 8ª rodada. E depois desta serão apenas 4 para definição dos classificados e dos rebaixados para a Série 2 de 2025. Então vamos falar bastante sobre este e outros temas do programa de hoje. Vamos falar também sobre a derrota da Macaca. Após uma sequência de resultados positivos, a Ponte caiu ontem em Bragança Paulista para o Red Bull Bragantino. Vamos falar sobre o jogo de ontem, a derrota da Macaca, e evidentemente os comentaristas já vão projetar a próxima rodada. Afinal de contas, a Macaca volta a campo já no sábado, 8 da noite, para encarar o Ituano. Estamos no FM faixa estendida 85.7, eu repito, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora a sua participação está liberada para você participar e interagir conosco. Mandar a sua opinião através do 97102-1493. 19 é o código de área, a 97102-1493. Participe conosco, mensagens de texto e mensagens de áudio. Esporte em Debate hoje até às 19 horas. Vamos então para o Fala Galera. Qual a sua expectativa para a estreia de Claudinei Oliveira no comando técnico do Guarani? O Bugre vence o Santo André na partida de daqui a pouco? Participe conosco. E para os ponte-bretanos, quais lições ou lição você acha que a Ponte pode tirar da derrota sofrida ontem em Bragança Paulista? A 97102-1493. Vale também a sua participação através do YouTube na nossa arquibancada virtual, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Para você que ainda não é inscrito, ative as notificações. É só clicar no sininho. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 30 mil inscritos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com trabalhos técnicos do Gabriel Ribeiro GR e também de Lucas Pessoa, rapaziada, na nossa parte técnica. Aí um moderno estúdio, moderníssimo estúdio aqui da Rádio Bandeirantes Digital. Gabriel Ribeiro está na máquina do som, rodando os botões de médios, graves e agudos, ao lado de Lucas Pessoa no streaming. O Gil Kleber é o nosso comandante técnico, Gilberto Sufi está lá no Brinco. A parte técnica, a nossa técnica de externa. Lembra que o comando do esportes é de Carlos Batista, e já com as participações dos nossos comentaristas, o Carlos Henrique, o Bate Pesado, também o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, já também o Gleger Zorzin,
Nosso trio de comentaristas, o Vladimir Catarino, estará atualizando as últimas informações da dupla campineira. Afinal de contas, hoje tem futebol, mas o Vlad também vai trazer informações da Ponte Preta que jogou ontem. Então participe conosco, 971021493, com a sua expectativa para a estreia de Claudinei Oliveira no comando técnico do Guarani. O Bugre vence o Santo André na partida de hoje? E quais lições para você, pontepretano, você acha que a Ponte Preta pode tirar da derrota para o Red Bull Bragantino? Lembrando que são estes os temas sugeridos pela nossa produção. Evidentemente que você pode colocar outro tema dentro deste contexto, entre Guarani e Ponte Preta e Guarani, claro que também pode colocar outros assuntos relacionados ao mundo da bola, mas prioritariamente com assuntos relacionados à dupla campineira para os comentaristas debater, tá legal? Então estou esperando a sua participação aqui conosco. E por falar em participação, vem chegando ele, o comentarista Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, alô, CH, um grande abraço para você, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo o carinho da audiência de todos. Bom, o que eu tenho de expectativa do trabalho da estreia do Claudinei Oliveira, eu sinceramente, a torcida é para que ele vença o jogo. Essa é a minha torcida e meu desejo. Agora eu não estou sinceramente criando nenhum tipo de expectativa, mesmo porque o time vem em baixa, tem muitos problemas e eu não sei se em pouco tempo o Claudinei Oliveira vai conseguir resolver ou minimizar os erros e problemas que o time tem. Portanto, a minha torcida é pela vitória, até meu palpite é pela vitória hoje à noite, mas expectativa, sinceramente, eu não tenho absolutamente nenhuma. Lição, sinceramente, na bola parada defensiva. Com 3 zagueiros, a Ponte não poderia ter tomado o gol que tomou da maneira que tomou. Todo mundo observando a bola e o Gé grandalhão marcando o Sacha, marcou a bola e o Sacha no costado do Gé acabou fazendo o gol. Então essa é a lição. Atenção e foco na bola parada defensiva. Valeu, CH. Tá aí, portanto, a primeira participação de Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos com as pautas do programa de hoje. No Guarani, Claudinei Oliveira diz em escrever uma nova história daqui pra frente na temporada. Você vai ouvir um trecho desta declaração do Claudinei Oliveira durante a sua apresentação ontem. Ele faz, portanto, a sua estreia no comando técnico do Guarani. E ele aproveitou para pedir o apoio da torcida no jogo contra o Santo André. Ainda sobre o Bugre, em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Guarani recebe o Santo André logo mais às 7h30 da noite no Brinco. Lanterna no grupo B com 4 pontos somados, o Bugre entra na zona do rebaixamento em caso de derrota para o Ramalhão. A partida vai marcar a estreia de Claudinei Oliveira. Derek, com desconforto muscular na coxa direita, desfalca o time. Pablo Tomás, que entrou bem contra o Novo Horizontino, deve substituir o camisa 11. Ainda com processo inflamatório no pé esquerdo, o lateral Mike também não fica à disposição de Claudinei Oliveira. Guarani anuncia promoções de ingressos para o confronto contra o Santo André. Torcedor com a camisa paga meia. E sócio pode levar um acompanhante de graça nesta quinta-feira. Eu vou repetir, torcedor com a camisa do Guarani paga meia. E sócio pode levar um acompanhante de graça nesta quinta-feira. Recebendo uma ligação aqui, 0303. Deve ser golpe, né? Não vou atender, não. Bugre divulga fotos do novo segundo uniforme que será estreado hoje no duelo contra o Santo André. Todo de branco. Hoje o Guarani vai a campo, hein? Ficou bonita a camisa. A camisa foi divulgada nas redes sociais do Guarani hoje pela manhã. Mike recebe proposta do Grêmio e pode deixar o Brinco. Clube Gaúcho tem expectativa de rápido acerto por contra o prazo no estadual. Tricolor pode inscrever novos jogadores até esta sexta-feira, assim como é o caso do Guarani no Paulistão. Lembrando que o Mike tem contrato com o Bugre até dezembro deste ano e uma multa rescisória acima dos 10 milhões de reais. Porém, o Grêmio não deve pagar nem metade desse valor ao Guarani. Vamos aguardar. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista: diretoria vai contratar para a vaga de Bruno Mendes. O superintendente Júlio Camargo explica e você fica sabendo acessando www.carlosbatista.com.br. Vamos às pautas da Ponte Preta. O técnico Brigatti comenta sobre os erros defensivos nas bolas paradas em relação ao jogo de ontem.
O Brigatti também vai falar aqui na Rádio Bandeirantes sobre as vendas de jovens atletas para aliviar o caixa do clube. No Nabi Abichedi, a Ponte perde para o Red Bull Bragantino por 1-0 e tem a sequência invicta de 5 partidas interrompida. Com a derrota para o Massa Bruta, a Macaca pode ser ultrapassada em caso de vitória do Água Santa sobre a Portuguesa na noite de hoje. Lembrando que a Ponte Preta volta a campo no sábado, 8 da noite, contra o Ituano no Majestoso. Gabriel Novaes, desfalque por força contratual contra o Red Bull Bragantino, fica à disposição. Emerson Santos e Dodô, recuperando de problemas no joelho, serão reavaliados. E o destaque da Ponte Preta no portal Carlos Batista. Novo uniforme será lançado amanhã. Saiba os detalhes. Quer saber mais? Acesse www.carlosbatista.com.br. Já o Gleger Zorzinho, nosso comentarista, já está na área. Antes, para ressaltar que vamos ter também notícias do dia. Os comentaristas vão escolher um tema para comentar. 3 temas foram propostos pela nossa produção. Tema número 1. Clube japonês anuncia rescisão com Carille e entra com nova ação na FIFA contra o técnico do Peixe. Desta vez, a medida dos japoneses é referente a pedidos de penalidades e outras cobranças devido ao cancelamento de contratos de Carille e dos auxiliares Leandro, Denis e César. Recentemente, o Varen Nagasaki também entrou com uma ação na FIFA alegando que o alvinegro praiano deveria pagar uma multa no valor de quase 7,5 milhões de reais, devido à quebra do vínculo de Carille. Tema número 2. Crianças corintianas são hostilizadas pela torcida do Botafogo após gol do Timão. Princípio de confusão aconteceu no setor das cadeiras cativas do estádio Santa Cruz durante duelo pelo Paulistão realizado ontem em Ribeirão. E tema número 3. Mbappé comunica ao PSG que vai sair do clube ao fim do contrato que termina em junho. Atacante deixa a diretoria do clube francês ciente sobre decisão segundo imprensa local. Destino de Mbappé seria o Real Madrid. Ele já está na área, o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzinho, um grande abraço, boa tarde, Gleger. Alô, Leandro Bolle, está registrado, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Qual a sua expectativa para a estreia de Claudinei Oliveira no comando do Guarani? Bugre vence o Santo André na partida de daqui a pouco? Para mim vence, Boles. Para mim, diante de todo o cenário, de toda a dificuldade, de todos os problemas, né, apresentados aí pela equipe do Guarani, eu acredito que até mesmo pela estreia do treinador que vai estar no campo, tem a sua referência, né, o Claudinei é um cara já experiente, deve ter batido um papo com a galera. O Guarani tecnicamente é melhor que o Santo André, agora precisa jogar futebol. Então eu acredito sim num bom resultado, na vitória do Bugrão hoje no Brinco de Ouro. Estaremos juntos na transmissão, hein? Eu, CH, Carlos Batista, daqui a pouquinho, fica ligado aí. E qual as lições você acha que a Ponte pode tirar da derrota para o Red Bull Bragantino? Ô, Boles, na minha opinião, muita tempestade num copo d'água, né? Muita tempestade. A Ponte está fazendo um excelente Campeonato Paulista, a tabela mostra isso. A Ponte é a 5ª colocada na classificação geral, né? Está em segundo no grupo, com grandes possibilidades de avançar à próxima fase, né? E aí você perder por 1-0, um gol de bola parada, lá no Nabi Abichedi, contra uma equipe muito qualificada que é o Bragantino, o Red Bull, que assumiu a liderança do grupo dele. Então, assim, acho que é muita tempestade no copo d'água. Claro que tem que tirar lições, mas eu ainda acho que a Ponte está fazendo um grande campeonato e perder para o Bragantino em Bragança Paulista é uma coisa absolutamente normal, viu, Bolis? Valeu, Gleger. Já também a participação do Tigrão desta abertura do Esporte em Debate. Estou aguardando a sua participação. 971021493. 971021493. Mensagens de áudio e também mensagens de texto. Já as primeiras mensagens vão pro ar. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está com as promoções especiais para suas noites de verão. Toda terça, quarta e quinta, o chopp Tulipa de 300 ml sai por R$ 7,90 cada. É isso mesmo, só R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais, no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra ou Antártica sai por R$ 9,90. Sim, é isso mesmo, R$ 9,90.
a cerveja Petra ou Antártica com pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. É só chegar e falar com o João Dias, ele está lá todos os dias e você tem um desconto especial para grupos acima de 10 pessoas, para aquele happy hour sensacional. Confira no WhatsApp mais informações, 19 é o código de área, 97410 6068, 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Bandeirantes. A participação da galera conosco através do Fala Galera 971021493. Tarde, Borges. Opa, É o Lato de Campinas. tudo bem? Olha, a coisa tá feia pro meu bugrão. Vou ganhar hoje, Eu hein? achava que a Ponte Preta que ia brigar lá embaixo, mas inverteu tudo, hein? O Guarani, como surpreendeu de forma muito negativa, hein? Bruno Mendes fora, o Derek também fora para ajudar, né? Enfim, Louser teve que tirar, agora chega o Claudinei, que na minha opinião trocou 6 por meia dúzia, mas vamos lá, né? Estaremos lá, fazer a nossa parte como torcedor. Vamos começar hoje. Sair dessa lanterna maldita aí. Abraço a todos. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Boa tarde, tudo bem? É Edson Lencioni aqui da Chácara Primavera. Falar uma coisa pra você. O problema do Guarani não é nem jogadores, nem treinador, né? O treinador tem a sua culpa por saber ter o Loser, né? Que fez um monte de bobagem desde o ano passado. Não devia nem ter começado esse ano. Foi a mesma história do Daniel Paulista, né? Eu falei que não devia ter começado, começou e depois caiu fora. Igualzinho o Loser. Mas o problema do Guarani veio da diretoria, né? A diretoria não entende nada de futebol, né? Desses 3 diretores de futebol que ele contratou aí, quando esses caras vêm dar entrevista é só bobagem, né? Uma bobagem atrás da outra. Agora veio esse último agora aí, só falou bobagem, né? Não sabe nem o que tá falando. Eu não sei o que ele vem fazer aí. São uns profissionais igual de contrata que mostra que eles não entendem nada de futebol, né? Eles deviam parar de mexer com futebol, esse pessoal do Guarani aí, viu? Esses caras estão de brincadeira. Por isso que o Guarani tá nessa draga danada aí. Pra cá desse presidente aí, ó, né? Dessa diretoria aí. Incompetente. Boa tarde pra vocês. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Boa noite, Boris. Opa, beleza? Boa noite, Tudo bem aí? CH, Greg, Tigrão. Boris, faz parte do jogo. Perder faz parte do jogo. Só que a Ponte não jogou bem não, cara. A Ponte não jogou bem. A Ponte não jogou com aquela... igual jogou contra o São Paulo, com a Portuguesa. Mas faz parte. O negócio é tocar o barco. Deixar o barco tocar pra frente. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Só que a Ponte tem que contratar uns 2 médio volantes aí, cara. Tinha muito médio volante, agora não tem pouco. Tem que contratar. Um abraço, Mário de Hortolândia, Boris. Valeu, Mário, um abraço pra você. Pois é, saíram Felipe Amaral, o Felipinho também acabou saindo, chegou o Emerson Santos, que não esteve em campo ontem no jogo contra o Red Bull Bragantino. Fica participando conosco, 97102-1493. Claro, a sua participação é sempre muito bem-vinda conosco. Olha, já o Vladimir Catarino chega atualizando tudo sobre a dupla campineira, trazendo as últimas informações do Guarani, que pega o Santo André, e também da Ponte Preta, que buscará a reabilitação no sábado contra o Ituano. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma respirada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador da Paraflu. É que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Isso você já sabe, é ou não é? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com a marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Agora 17h20 em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. Muito bem, nós estamos de volta com Esporte em Debate para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM 85.7 e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ô CH, me diz uma coisa, aliás, uma pergunta para você. De acordo com as primeiras participações de ouvintes bugrinos, o torcedor não está muito numa expectativa boa, naquela positividade para a estreia do Claudinei Oliveira. Por que, hein, CH? Porque o torcedor conhece de futebol, né? O torcedor não é bobo. Ele sabe que, no fundo, o problema é mais delicado, né? Não é só a troca de um treinador por outro que vai dar jeito. O torcedor que não pensa com o coração, e eu respeito a opinião de todos e de todas as vertentes, a gente sabe que o problema é mais embaixo. O time não responde, o time tem problemas seríssimos no meio-campo, na zaga. Agora ficou sem 2 atacantes importantes, está perdendo seus laterais, ou está perdendo um dos laterais. Complicado, a situação não é fácil de ser arrumada, não. E outra coisa, o Claudinei Oliveira não é santo.
não é milagroso, não é nenhuma Márcia sensitiva para resolver o problema, ou para ter uma projeção, para imaginar o que vai ser o futuro, ou se eu fizer isso vai dar aquilo de resultado. É complicado, ele não tem tempo. Vai ter que deixar o cara trabalhar, mas o time não tem esse tempo, porque a situação de pontuação ela é delicada. Por isso que no meu destaque inicial eu já coloco, e é assim que eu penso. Eu não estou esperando nada. Eu estou torcendo, desejando que o Guarani vença o jogo. Inclusive esse é meu palpite. Mas é mais embasado no campo, na tradição e também na fragilidade do Santo André, é que eu estou acreditando numa vitória. Porque se não for na superação no peito e na raça, é difícil acreditar que do final de semana para cá o Guarani vai demonstrar uma organização que até agora eu não assisti em nenhum jogo do time, com exceção de Itu, dentro do Campeonato Paulista. Vamos aguardar, né? Como diria o profeta. Mas a torcida, ela tem o sentimento que a gente tem. A coisa está bem complicada, Boris. É isso, também estou com uma expectativa boa por uma vitória do Guarani logo mais diante do time do Santo André. O problema que me deixa um pouco preocupado é que o Santo André fez aquele gol no último lance contra o Palmeiras. Isso dá moral, né? Isso faz com que o time chegue aqui a Campinas. Olha, a gente empatou contra o Palmeiras, vamos para cima, vamos tentar sair dessa posição. Mas o Guarani também, evidentemente, tem a estreia do seu treinador. Há uma motivação sempre em que alguns dos jogadores que não estavam sendo utilizados. Quem sabe isso realmente ocorre e o Guarani conquiste um grande resultado logo mais às 7h30 da noite com a transmissão de Carlos Batista. Alô, Campinas e região. Quer construir ou reformar com muita economia? Então vá para o Carnaval da Teleanorte. Lá a sua obra dá samba. Ainda mais com os produtos da Suvinil. Confira só. Tem tinta Suvinil acrílica fosca, branca, rende e cobre muito. 20 litros. R$ 359,90. Tem a tinta acrílica Premium Fosco completo branco 20 litros, R$ 565,90. E para fechar, tem a massa corrida balde 25 quilos, só R$ 89,90. São ofertas válidas até o dia 21 de fevereiro. Então corre lá para a Teleanorte agora mesmo, porque tem mais. Toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Teleanorte. É isso mesmo, visite a loja de Campinas, na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, no Parque das Flores, Shopping Dom Pedro. Por isso que eu digo, carnaval com muita economia para sua obra ou reforma é na Teleanorte e aproveite. Confira também no site teleanorte.com.br. Antes do Vladimir Catarino, algumas mensagens de texto para a gente registrar. O Wagner, do bairro Vila Régio, aqui em Campinas. Olá, Boles, boa tarde. A lição que eu tirei do jogo de ontem foi: procura-se o futebol do Leonaut. Depois daquele possível interesse, salvo engano, do Palmeiras no ano passado, isso, foi do Palmeiras. O jogador simplesmente parou de jogar. Eu concordo plenamente, já disse isso inclusive ano passado. Há tempos que ele vem sendo só um número dentro de campo. Acho impossível o atleta ter esquecido como se joga futebol. Algo está acontecendo e cabe ao Brigatti ou à diretoria repensarem a posição do jogador no elenco, é a opinião do Wagner. Valeu, Wagner, um grande abraço para você. Pergunta aí pro Tigrão, o que aconteceu com o Leonardo? Não está jogando mais nada, é o Oswaldo Francisco. Assim que o Tigrão já estiver na área, a gente vai perguntar o que aconteceu com o Leonardo, que não está jogando nada. Leonardo? Oswaldão, Leonardo? Bom, eu vou perguntar pro Tigrão. Pessoal, o que eu entendo de futebol é o que vocês, o que não são da área contábil entendem de contabilidade. Mas desde pequeno ouvia o meu tio falar. Quando íamos para a Ilha do Retiro assistir um clássico, e como eu não entendia bolhufas e continuo na bolhufas, dizia ele comentando com algum colega do lado: o meio de campo dessa PRRA ficou na casa da mãe do treinador? Não vi até agora uma jogada armada e não fazem um bloqueio sequer. É como eu não entendia. E como eu não entendia nada, ficava só observando. E olha só, é grande, hein? Cadê aqui? Já até perdi aqui. E olha só, tá. E olha só, nos idos dos anos 76 a 83, o meu tio Ercílio, como todo torcedor técnico de futebol, falava o que um time de futebol tinha que ter. Quem assistiu o Dadá Maravilha jogar, discordem se eu estiver falando abobrinha, ele foi um centroavante fazedor de gols, porém não era um centroavante habilidoso.
Acontece que é só lembrar do meio-campo dos times que ele jogou para entender o motivo de ele fazer tantos gols daquela maneira, é verdade. E fazia gols de canela, nariz, joelho e ainda parava no ar. KKKK, sabem o motivo? A bola chegava fácil e redonda para ele, ele recebia bolas que chamávamos o gol feito. Lamento e peço desculpas aos nossos jogadores de meio campo, mas pé de rato, entre aspas, ganha. Meu Deus, contei no último jogo do Guarani, em 25 minutos de jogo, 12 passes errados do meio campo. E nesse tempo a bola sequer chegou com perigo no gol do adversário. O que querem com essa inércia futebolística? Chutar em gol para o nosso time deve ser pecado. E quem é que faz gol sem chutar no gol? Esse é o nosso pesadelo, não temos meio campo. Um abraço ao 1786, o Massa. Alô, Massa, um grande abraço para você. Falando aqui sobre essa situação da falta de meio campo dos times se referindo ao Guarani. Pois não? Edivalmir Massa. Edivalmir Massa. É que aqui aparece só Massa, viu, CH? Ele conhece de futebol, meu companheiro. O problema do Guarani é o meio campo. E já faz tempo. Regis, a gente não sabe o que produz. Aí inventaram o Camacho, né? Que pra mim o Camacho é uma invenção. Não jogou no Corinthians, não jogou em lugar nenhum. Jogou um pouquinho lá no Barueri, sei lá como é que chamava o time que ele jogava lá com o Fernando Diniz, é porque não tinha ninguém. Toda vez que ele tem intenção... Onde? Audax, Osasco. Isso, Audax. Toda vez que precisou que ele tomasse conta, deram até a tarja de capitão para ele. Olha, eu não tenho nada contra o rapaz, hein? Nada contra o rapaz. Maior respeito, dizem que é um ótimo profissional. Só que ele não entrega aquilo que as pessoas imaginam que ele tem a capacidade de entregar. O Guarani tinha um meio campo arredondado ano passado. Teve problema no final, é verdade. Era Bueno, Barbosa e Leandrinho. Leandrinho? O menino que foi embora? Me ajuda aí, Boris. Bruninho. Agora não tem nada. Tem o Regis que não joga, o Bueno fora de posição e o Barbosa não tem. É colocar o Camacho. Não está funcionando por enquanto. Essa é a minha opinião, né? Então eu espero que de repente o Claudinei chega lá, ó, muda um pouquinho para cá, encosta um pouquinho para lá e a coisa começa a funcionar. Até agora não funcionou. É isso aí, siga participando conosco, 971021493, o Tigrão já está na área, mas só para informar, o Vladimir Catarino nos passou essa informação do nosso grupo aqui de trabalho e o Guarani também, através da sua assessoria de imprensa, que o Guarani confirma realmente que o lateral esquerdo Mike foi negociado em definitivo com o Grêmio. A transferência envolve uma compensação financeira ao clube bugrino, que mantém percentual nos direitos econômicos do atleta em caso de negociação futura. Essa nota não traz mais detalhes em relação, por exemplo, a valores que o Guarani vai receber do Grêmio, essa compensação financeira e qual a porcentagem que o Guarani ficará, mas evidentemente que o nosso repórter Vladimir Catarino, sempre em cima do lance, vai tentar checar, vai buscar mais informações, colher mais detalhes, afinal de contas, já ele estará no brinco. E quem está na área para participar conosco é ele, o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, The Tigerman. Alô, Tigrão, um grande abraço para você, boa tarde. Alô, Bolis, tá animado, hein, Bolis? Sempre, a serviço sempre, do rádio. Eu sei disso, a serviço do rádio. Já tem o time aí não, né? Ainda não, né? Você sabe que estamos na luta e na labuta, Tigrão, como um autêntico filho da pátria. Eu sei disso. E o que tem de filho da pátria nesse país é uma grandeza. Você gostou da explanação do Edivalmir? Foi bem, hein? Edivalmir, de boca fechada, é um poeta. Edivalmir é amigo da casa. Edivalmir até radinho pra nós aqui com a faixa estendida, ele deu de presente. Tigrão vai na lata. Ele entende bola, sim. Edivalmir é contador, né? De vocação, já trabalhou, inclusive, já foi diretor do Guarani nessa área, na área de controladoria, né? E é pernambucano, é bugrino, de Quatro Costados. Ele tá dizendo aí, ó, o seguinte: sem arco não adianta ter muita flecha. Foi mais ou menos isso que ele disse. A bola não chega. Tô dando essa ensabonetada básica aqui dia 15. Qual a sua expectativa para a estreia de Claudinei Oliveira no comando do Guarani? Tira aí pelo YouTube. Dei uma espirrada aqui, tomei resfriadinho, mas tô bem.
Qual a sua expectativa para a estreia de Claudinei Oliveira no comando do Guarani? Bugre vence o Santo André na partida de daqui a pouco? Espero que sim, mas para vencer tem que jogar com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de personalidade, com um pouco mais de confiança e com um pouco mais de autoridade, aquela autoridade característica de quem joga dentro dos seus domínios. O Guarani está muito flácido dentro de casa. Tem que partir para cima do Santo André, que é um dos lanternas do campeonato, e mostrar quem é que manda no pedaço. Qualquer resultado que não de vitória, hoje, coloca o Guarani já numa situação bastante complicada em termos de permanência. Ganhando, muda bem. Vai a 7, vai precisar aí de mais 5 pontos em 4 rodadas finais. Eu acho que fica melhor. O empate eu não gosto. O empate eu acho que é ruim. E quanto ao Claudinei Oliveira, ele vai provar se ele é melhor como treinador ou como orador, porque foi o que deu para fazer, conversar. Treino mesmo que é bom, nada, e aí não é culpa dele. Vamos ver como é que está a capacidade de convencimento dele, de persuasão e até também de um cara motivador. Vamos ver como é que é essa penetração da parte psicológica, que o treinador tem a função também e a obrigação de conhecer bem, como é que essa parte psicológica vai penetrar na cabeça dos jogadores do Guarani e vai fazer com que o time tenha um outro comportamento, só porque mudou o treinador e sem treinar, sem conhecer inclusive a fundo e detalhadamente a filosofia de jogo dele. Espero que ele tenha conversado legal, mas a princípio é cultural isso, a mudança de treinador sempre traz uma motivação extra. Quais lições você acha que a Ponte pode tirar da derrota de ontem para o RB Bragantino? A lição é o seguinte, companheiro, quem joga para empatar perde. É isso, Boles. É isso, e a Ponte acabou perdendo ontem para o Red Bull Bragantino e vai buscar a reabilitação no sábado contra o Ituano. A galera aqui pelo YouTube, alô Márcio Freitas, o Derek pode ir embora, desaprendeu de fazer gols, diretoria amadora, Andréia Mantovani, sempre por aqui. Andréia, ó, um beijão para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Francisco Augusto, cornetando o CH, dizendo que ao mesmo tempo que diz não ter expectativa nenhuma, diz que o Guarani vai vencer. Mais uma vez o Márcio Freitas criticando a diretoria. O WTech Comunicação está dizendo que o Guarani vai ganhar hoje. Enfim, a galera no YouTube, não esqueça, você que está no YouTube, deixe o seu like, tá? A sua participação Leandro, é sempre muito legal aqui conosco, mas deixe o seu like na transmissão. O Emerson Santana, buenas, Emerson, um abraço para você. O Aldoliz, Guarani precisa de atacante. Pois não, CH, o seu nome foi citado. Não, só para dizer que eu dei palpite. Palpite. Eu não disse que vai ganhar, é desejo e torcida. Acho que eu ouvi... o problema é que algumas pessoas entendem da maneira que elas querem entender, né? É isso aí, 17h38. Olha o meu recado para você que está construindo ou reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado de materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. A loja aberta de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Às 17h39 vem chegando na área o Vladimir Catarino, atualizando as últimas informações do Guarani, que já 7h30 da noite, daqui a pouco menos de 2 horas, entra em campo para um jogo decisivo contra o Santo André. Oi, Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações do Guarani. Bugre daqui a pouquinho, 7h30 da noite, entra em campo no brinco contra o Santo André. 8ª rodada do Campeonato Paulista. Jogo importante demais para o Guarani. O time tem 4 pontos no campeonato e tem como concorrente direto na briga contra o rebaixamento exatamente o Santo André. Aliás, serão 2 jogos em sequência contra times da parte de baixo da tabela.
hoje contra o Ramalhão e na próxima rodada, domingo, contra a Portuguesa no Canindé. Hoje tem novidade, estreia do técnico Claudinei Oliveira, ele que foi contratado no lugar do técnico Humberto Louser, demitido após a derrota para a Inter de Limeira. O Claudinei já esteve em Novo Horizonte acompanhando o time na derrota para o Novo Horizontino e hoje vai estar pela primeira vez no banco de reservas e vai ter dificuldades para montar o time, até porque não terá o Derek, incômodo muscular está fora, também não terá o Mike, lateral esquerdo, entregue ao departamento médico, ou seja, vai ter que quebrar a cabeça na sua primeira escalação do Guarani, o técnico Claudinei Oliveira. Ele fala exatamente, meu caro Bolis, sobre esse novo momento na sua carreira, né? Ele afirma escrever uma nova história daqui para frente na temporada, aprender com o que passou, com o que aconteceu de errado e escrever um novo capítulo nessa história bugrina, não somente no Campeonato Paulista, mas também em todo o restante da temporada. Então é a gente pensar daqui para frente, né? O que foi para trás, o começo da história não tem como mudar, vamos tentar mudar o final da história, né? Daqui para frente escrever uma nova história dentro da competição, dentro do Paulistão, né? Dentro, fazer uma grande Série B, que o Guarani tem batido sempre G10 ali, às vezes na reta final, faltando 3, 4 rodadas, tem oscilado. Eu vim aqui com o Avaí em 2021, a gente perdeu de 4-0 aqui, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Aí a gente foi ganhando do Náutico e do Sampaio, o Guarani perdeu do Goiás, se não me engano, não conseguiu acesso naquela ocasião, então trazer a experiência que a gente tem de ter conquistado, né? Mas com humildade, né? Entender o momento agora é de resultado, não é tanto de performance, a gente conquistar os resultados e depois ter tempo para trabalhar e melhorar a performance. Confronto importantíssimo, né? Porque se o Guarani perder, lógico que ninguém espera que isso aconteça, o Guarani pode terminar a rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, que é a classificação geral. Os 2 últimos vão ser rebaixados. O jogo contra o Santo André é importantíssimo, é difícil. E o Claudinei Oliveira projeta o duelo de daqui a pouco contra o Ramalhão. Se estão encarando com uma final de Copa do Mundo, que a gente tem esse comportamento, né? Que a gente venha torcer como se fosse uma final de Copa do Mundo. Que a gente venha torcer para a equipe mesmo, se tiver no final do jogo que vaiar, que protestar, mas que durante o jogo ali, né? Eu vi uma coisa que eu vi, por exemplo, no Novo Horizonte, os jogadores sendo vaiados no aquecimento, né? Aí quer dizer, o cara já tá lá, chuta uma bola para fora no aquecimento, é vaiado, é pulpado. Eu sei que os outros a gente fazer o que quiser, né? Mas assim, que realmente abraça a equipe nesse momento, no momento de dificuldade, porque é onde a gente mais vai precisar do nosso torcedor. Hoje tem promoção, hein? Torcedor que for sócio torcedor tem direito a um acompanhante de graça. Além disso, os setores estarão abertos com o pagamento de meia entrada. Torcedor com a camisa do Guarani paga meia para entrar hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Além disso, nós não teremos abertura do tobogã superior. Apenas o tobogã inferior vai estar aberto. A ideia é deixar mais juntinho a galera, todo mundo mais perto, né? Até para ter aquele calor humano na estreia do técnico Claudinei Oliveira. Falei sobre o Mike que está fora mais uma vez, uma lesão, né? Na verdade, uma infecção no pé. Acabou trazendo aí esta ausência do Mike e ele tem aí uma proposta do Grêmio. O Grêmio quer levar o Mike para a sequência da temporada, mas não pode perder tempo, né? Até porque até amanhã, sexta-feira, termina o prazo para inscrições de jogadores no Campeonato Gaúcho. É o mesmo prazo, inclusive, que do Campeonato Paulista também. Então, por isso, há essa movimentação, essa pressa do Grêmio em acertar com o Mike. A multa rescisória do Mike é na casa de 10 milhões de reais, mas, claro, deve haver um acordo aí, uma proposta feita pelo Grêmio, uma contraproposta feita pelo Guarani, para saber se o Mike vai ou não deixar a equipe e vai para Porto Alegre. Hoje tem, além da promoção dos torcedores, tem a estreia do novo uniforme, o uniforme número 2 do Guarani, aliás, muito bonito, né? Vai ser aí hoje ser debutado na partida contra o Santo André, que esse novo uniforme traga sorte ao Guarani nesta partida difícil, mas onde os 3 pontos são fundamentais. Daqui a pouco a gente volta, Bolis, trazendo mais detalhes, mais informações do Guarani, direto do Brinco. Leandro Bolis. Valeu, Vladimir. Quem sabe já com a escalação oficial do Guarani, no quinto sinal são 17h45. Só para esclarecer, o Vladimir Catarino é um boletim gravado, ele gravou agora há pouco e ainda não tinha a confirmação por parte do Guarani da negociação com o Mike, negociação efetivada. E a nota do Guarani chegou depois que o Vladimir havia gravado esse boletim. Nós atualizamos para você que está chegando agora. O Guarani confirma realmente a saída do Mike para o Grêmio.
mediante uma compensação financeira não informada pelo clube, no caso o Clube de Campinas, e também uma parte dos direitos econômicos do jogador. Já os comentaristas vão falar mais sobre o Bugre, que entra em campo daqui a pouquinho diante do Santo André. Agora eu tenho um recado da Aroma das Ervas. Você sabia que a Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados? Pois é, oferece mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia. Você que está na cozinha, agora curtindo a Rádio Bandeirantes no FM faixa estendida em 85.7 e também no nosso canal no YouTube. Está preparando o jantar, utilizando temperos, preparo de pratos da Aroma das Ervas, dando com isso sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal também para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quer saber mais? Acesse aromadeservas, tudo junto, .com.br. Bandeirantes. Vamos lá, Gleger Zorzinho, eu começo com você, a sua expectativa para o jogo de daqui a pouquinho, a chegada de um novo treinador, o Guarani com problemas, mas não tem escapatória, né, Gleger? Hoje tem que vencer, aliás, os dois próximos jogos do Guarani contra dois times que estão na parte de baixo da tabela de classificação, mas hoje a vitória é fundamental, Gleger. Exatamente, né, Boles? E assim, a gente sabe que o Guarani enfrentou a Inter, né, de Limeira, numa situação muito parecida, né, e acabou tropeçando. Acabou tropeçando, não foi bem o Guarani, perdendo o jogo. Mas o Guarani teve volume, criou algumas oportunidades, mas eu vou dizer novamente, o que vale é bola na rede, e o Guarani não está sendo eficiente nesse quesito, nas últimas rodadas. Então precisa arrumar uma forma aí, tomara que o Claudinei, claro, ele é um cara inteligente, né? Um cara rodado, experiente, né? Já passou aí por grandes clubes, tem experiência na Série B, tem experiência no Campeonato Paulista. E o que aparentemente vai fazer o Claudinei? Ele vai dar, né, vai seguir o mesmo sentido ali que estava o Humberto Louser, com um ajuste aqui, outro ali. Mas o que eu acredito muito é o aspecto emocional do time. É você começar a colocar na cabeça dos jogadores, fazer com que eles entendam que está vestindo uma camisa de um clube gigantesco, né? De um clube que já foi campeão brasileiro, de um clube que tem uma baita de uma torcida maravilhosa, e de que um clube que nesse momento precisa dar uma resposta para isso tudo que eu estou falando. E precisa dar uma resposta dentro de campo, porque eu estou sabendo que as coisas estão todas em dias fora de campo, salário em dia, bicho prometido é pago, né? E assim, as coisas não estão acontecendo dentro do campo. Então não adianta você ficar trocando treinador, preparador físico, auxiliar, não adianta você ficar trocando superintendente, não adianta você ficar trocando presidente, roupeiro, cozinheira, não adianta. As coisas precisam se resolver dentro do campo, e isso não está acontecendo para os lados do Guarani. Então eu espero que os jogadores mais experientes aí, ó, seu Vladimir, né, o próprio Regis, algum jogador, o Camacho, que é o capitão do time, que esses caras comecem a chamar a responsabilidade, chamar para si a responsabilidade, e um jogo como esse, no Brinco de Ouro, ao lado do torcedor, num confronto direto, o Guarani possa mostrar as garras, entrar com a faca nos dentes para que possa vencer o jogo, Bola. E para você, CH, qual você acha que deve ser a postura do Guarani no jogo daqui a pouquinho contra o Santo André, onde só a vitória interessa ao Bugre, CH? Muita atenção na marcação. O jogo, apesar de ser um time que é lanterna na competição, é muito perigoso, mas por conta do estado emocional e falta de confiança do time, o Guarani tem que ser um time que ele ainda não foi. Para não dizer que não foi, foi em Itu. Eu não assisti outro tempo que me convencesse para poder projetar para essa partida. O espírito tem que ser diferente, o time tem que ser mais agressivo. Eu marcaria a saída de bola sufocando para tentar fazer o primeiro gol ainda no primeiro tempo.
Vamos ver se o time vai se comportar desse jeito. Mas o principal desafio do Claudinei Oliveira é fazer esse time pulsar, vibrar mais, porque não está vibrando como deveria. Tigrão, para você, a sua opinião sobre o jogo de daqui a pouquinho e também uma pergunta. Pablo Tomás é o substituto ideal para o Derek, que com desconforto muscular não joga? Tô começando do fim para o começo. Eu acho que não. O Pablo Tomás já pode até, de repente, desabrochar e a gente torce por isso. Mas ele já por inúmeras oportunidades teve chances várias aí e provou a sua limitação técnica. É uma característica diferente, é um jogador que não finaliza como o Derek, que não tem a mobilidade do Derek, presença de área também, então um jogador de composição ali, mas tem outra característica. Ele é de beirada, né? Mas tem produzido de objetivo muito pouco, de coisas importantes dentro do jogo, gols, etc. Teve oportunidades, nunca foi titular, mas não tem outra opção, porque o Guarani está com os 2 centroavantes machucados e precisa botar um atacante. Só que esse não é centralizado. Vamos ver quem é que vai ocupar esse espaço. Isso já aconteceu na última partida do Guarani, onde depois da saída do Derek lá em Novo Horizonte, quem estava fazendo o papel do falso 9 era o Regis. Será que vai ser assim hoje de novo? É difícil imaginar, né? Porque ele vai ter talvez um 4-4-2 aí. Não está definido o time ainda. Quer dizer, o Gustavo Tomás, ele vai para o lugar do Derek no primeiro momento. Contra o Novo Horizontino, Tigrão, só para Mas então, lá jogou com 2 atacantes. Não, mas quando o Derek saiu machucado, entrou o Pablo Tomás. Pablo Tomás, até troquei o nome aqui. O Pablo Tomás, ele entrou, mas não produziu nada. Nada. E o Derek também estava mal posicionado no jogo. Por que ele estava mal posicionado? Porque ele estava jogando muito aberto pelo lado esquerdo, enquanto que o Reinaldo estava aberto pelo lado direito. Por quê? Porque o Guarani acabou optando em povoar o meio-campo com 4 jogadores. Isso foi o Rodrigo Leitão, opção dele. 4 jogadores, 3 volantes mais o Regis. Aí ninguém pisava na área. Quem que estava tentando encarnar a função de um 9? Também sem ter a característica. O Regis. Então hoje, o Pablo Tomás entra pura e simplesmente no lugar do Derek e ocupa uma beirada de campo, enquanto que o Reinaldo ocupa a outra. E quem é que vai ser a referência? Falso 9. O Regis de novo? Ou ele saca um outro coelho da cartola e põe o João Vitor? Essa seria uma opção. Tira um dos volantes, deixa um 4-3-3, o Regis tipicamente na meia, vindo de trás com a bola, 2 volantes de contenção e 3 atacantes, com um deles com a obrigatoriedade de pisar dentro da área. E aí postura, né, agressividade, eu falei tudo isso aqui já em manchete, né? Postura, autoridade de quem joga em casa, não aquela apatia, medo de ser feliz, pega e toca para trás, espera o gol sair naturalmente. Já dizia o Geraldo Vandré, olha que bonito isso. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sensacional. Parte para dentro. Pô, Santo André merece todo o respeito, campeão de Copa do Brasil, legal, revelou grandes jogadores, camisa tradicional, mas é lanterna, companheiro. E se o Guarani me inventa de perder esse jogo, ele troca de lugar com o Santo André. Então não tem mais tempo para ficar aí, sabe, vamos ver, porque tem o planejamento, a estratégia 1 é assim, a 2 é assim, não tem nada de estratégia. Vai para dentro e ganha o jogo. Senão vai jogar a 2 no ano que vem. Será que é isso que eles querem? Então, eu dei aqui uma mudança de opção, porque uma coisa é jogar contra o Novo Horizontino lá. Aí você povoa com 3 volantes e um meia, que não foi nem meia nem centroavante, apesar de ter se apresentado para jogar. Esse é o Regis. E aí você bota um centroavante que sobrou aberto pelo lado esquerdo, não pisava na área. E o outro não pisa também, que é o Reinaldo, que joga aberto pelo lado direito. Ora, em casa, contra um adversário fraco,
muito mais fraco do que o Novo Horizonte. Novo Horizonte o Novo Horizontino é fortíssimo perto do Santo André. Basta olhar a tabela. Aí você tira um dos volantes, faz um tripé com um meia típico, que é o Regis. E aí 3 atacantes. E quem que vai fazer a função da referência? Ter um pouco mais de presença diária. Não sei se é o Pablo Tomás. Não sei se não poderia o João Vitor fazer essa e abrir o Pablo Tomás do lado esquerdo com o Reinaldo do lado direito. Mas esse jogo eu começaria com 3 atacantes. Precisa ganhar de qualquer maneira. Porque vai botar 4 no meio, vai botar 2 atacantes sem ninguém pisando na área, vai ser difícil fazer gol. Agora, fora tudo isso, que é opinião pessoal e particular de cada um vê o futebol de uma maneira, eu acho que o mais importante é o time entender a gravidade do momento e ter um outro comportamento. Né? Isso é mais importante do que a parte nominal, joga A ou B, e até a parte tática, Bolis. Valeu, Tigrão. Olha, só para fechar o assunto Guarani, pelo menos nesse primeiro momento, a negociação do Mike, né? O Mike realmente não é mais o jogador do Guarani, foi anunciado pelo Grêmio. Aliás, quem está no YouTube, a gente vai colocar, que as pessoas vão colocar a arte do Mike já no Grêmio, com a camisa do Grêmio, anunciado como reforço do Grêmio. Gleger Zorzin, quero a opinião dos 3 comentaristas. Como é que você analisa essa saída do Mike, Gleger? O futebol, ele é muito dinâmico, né? Ele é muito dinâmico. E o Mike tá num bom momento no Guarani, né? Fez gol, inclusive, aí contra o Ituano, golaço de falta. O Mike é muito bom jogador. E a gente sabe, né, Bolis, que hoje no futebol brasileiro, né, a carência de laterais é muito forte, muito grande. Por esse aspecto, o Renato Gaúcho, que não é bobo nem nada, percebeu, né, que o Mike tá numa crescente, tá fazendo um bom campeonato, o Grêmio vem e contrata. Essa é a dinâmica do futebol. Agora, o grande problema é aonde o Guarani, aonde o seu Juliano, né, a diretoria executiva de futebol do Guarani, vai encontrar um outro atleta no mesmo nível. Até porque, como é que chama o menino que tá jogando aí no lugar do Mike? É o Helder, né? O Helder não vem bem, né? Não correspondeu ainda, não deu uma resposta positiva. Então essa é a grande incógnita, né? Como vai fazer o Guarani agora com apenas um lateral esquerdo, que ainda não mostrou todo o seu talento, seu potencial, tá devendo, tá deixando a desejar, e aí você tem que ir no mercado em busca de uma posição carente no futebol brasileiro, que todo bom jogador que tá solto aí, todos os clubes querem, né? E mesmo assim, mesmo o cara estando empregado, que tá bem, vem um clube de grande porte e leva. Então, problemas aí pro Juliano, mas o Guarani é muito grande, né? O Guarani, quem não quer hoje jogar no Guarani? Então essa é a expectativa. A expectativa é de que o Guarani consiga trazer e vai precisar ir ao mercado contratar um lateral esquerdo. E para você, CH, qual a sua opinião sobre a saída de Mike, lateral esquerdo do Guarani, que foi para o Grêmio? Em momentos de precisar ir ao mercado contratar atacante, por exemplo, o Guarani tem mais um problema, tem que buscar lateral, não sei se vai conseguir. Como disse o Gleger, eu concordo, a dinâmica do futebol é uma posição carente, não tem como segurar, é uma pena, eu acho que vai fazer falta, mas não tem como segurar. Agora eu quero ver como é que o Guarani vai fazer amanhã para trazer atacante também. Eu espero que traga, porque está faltando atacante agora com a contusão do Bruno Mendes, o problema do Derek, e agora precisa também buscar um lateral esquerdo. Então, como diria o profeta, vamos aguardar e torcer. É o Esporte em Debate para você. Estamos nesse momento debatendo o Guarani, a saída do Mike. Já as últimas informações da Macaca, que jogou ontem. Como o Guarani joga hoje, estamos falando nesse momento do Guarani, mas já todo no noticiário da Macaca. Para fechar, a sua opinião, Tigrão, sobre a saída do Mike. Para mim, uma grande surpresa. O Mike, apesar de um jogador muito esforçado, para mim é muito limitado tecnicamente. Aliás, o Mike tinha perdido a posição para o Porfírio, que veio lá do Coritiba como contrapeso, né? Naquela negociação do Jamerson. Tinha perdido a posição. Aí estourou a bucha aí da máfia dos apostadores e o Porfírio teve o contrato rescindido. Então o Mike é esforçado, é voluntarioso, mas é um jogador limitado. Erra cruzamento pra caramba, erra passe. Fez aquele baita golaço lá contra o Ituano,
Nada contra o Mike, mas eu acho surpreendente a ida dele para o Grêmio, né? Que é um time, um clube do tamanho do Grêmio, que, com as conquistas que tem, com o título mundial, né? Eu acho que o Renato Gaúcho estava vendo o jogo e falou, pô, eu quero esse cara aí. Porque lá, além do gol, ele também fez uma grande partida. Não estou aqui tirando os méritos do Mike, mas eu acho que a esta altura do calendário, o Grêmio vira e, não, quero esse seu lateral, vai resolver o meu problema. Depois o tempo vai dizer. O tempo vai dizer, né? O Grêmio teve grandes laterais, né? Roger, né? Lateral direito, o lateral esquerdo titular da Copa do Mundo de 70, o Everaldo. Everaldo faleceu num acidente automobilístico lá na Serra Gaúcha, indo para Caxias do Sul, Bento Gonçalves, aquela região lá. Então, o Grêmio tem na história grandes laterais. E quem que é o lateral hoje titular do Grêmio? Né? Não é o Reinaldo? Ou eu estou enganado? Do Grêmio é o Reinaldo. Reinaldo, do São Paulo, jogou aqui na Ponte. Pô, absurdamente superior, a não ser que o Grêmio já tiver vendido o Reinaldo. Mas se o Reinaldo continuar no Grêmio, sabe quando que o Mike vai ser titular? Dia 31 de fevereiro. Então, para mim, surpresa. Não estou aqui diminuindo as qualidades do Mike, mas eu acho o Grêmio muita coisa para ele. E no Guarani vivia um grande momento, mas em muitos dos momentos que ele passou no Guarani, dentro dessa sua boa trajetória, muitas vezes ele teve a sua titularidade questionada pela própria torcida. Aí fez aquela partida memorável, mas quantos jogos o Mike decidiu para o Guarani? Em quantos jogos o Mike foi eleito o craque do jogo? Então, não estou dizendo que o Guarani, o Mike serve para o Guarani, não serve para o Grêmio. Mesmo no Guarani, numa situação de investimento muito menor, claro, ninguém pode questionar. Série B de Campeonato Brasileiro, Grêmio Série A e sempre brigando por título, por Libertadores. Hoje, como é que você vai comparar o Guarani com o Grêmio? Não dá para comparar. Como não dá para comparar o Inter com a Ponte? Nós temos que ter a nossa realidade aqui e calçar as sandálias da humildade. Então, se no Guarani ele muitas vezes foi questionado, como é que o Grêmio vem e leva e acha que é a solução dos problemas? Para mim, surpresa. De qualquer forma, muito esforçado, muito profissional. Boa sorte para o Mike lá no Rio Grande do Sul. Agora, você vê como é que são as coisas. De um jogador questionado, o Mike passou a ser imprescindível pela carência do Guarani na posição. Haja vista a atuação, né, do jogador que fez a beirada esquerda lá em Novo Horizonte, que foi realmente abaixo da crítica, né? Aliás, os dois laterais foram muito mal. Foram muito mal. Então, tem que contratar, eu acho. Vai trazer um melhor que o Mike? Difícil, porque o mercado é muito carente nessa posição. E também tem a questão financeira. Mas isso é um problema do Guarani. E sabe quando que termina o prazo de inscrição para o Paulista? Sim. Amanhã. É. Quem que foi a beirada esquerda lá em Novo Horizonte, Boris? Helder. Então, dá para o Guarani falar assim, não, eu estou bem servido com o Helder? Com todo o respeito? Ele foi trazido pelo Juliano Camargo, né? Trabalhando juntos lá no Criciúma, enfim. Mas qual foi a avaliação do Helder? Que a gente até avalizou, porque nós vimos algumas boas partidas dele no Criciúma. Pelo menos até agora. A avaliação dele é negativa. E ele só jogou uma ou outra aí porque o Mike estava contundido. E na beirada direita, quem é que jogou lá? Heitor. Então, e cadê o beirada direita titular? Tá machucado, que tá contundido, né? E não volta nunca. O Diogo Matheus. Cadê o cara? Alguém tem que vir dizer, tá saindo também? Não tá pronto ainda? Porque com Heitor e Helder, pode até dar certo, mas tem que ter muita fé, viu, Bolis?
Olha como está a manutenção do seu veículo. Uma dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e a segurança de todos. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Vamos juntos até às 19 horas com Esporte e Debate. Você segue participando conosco. Mensagens de texto, mensagens de áudio. 19 971021493. Um abraço pro Wilson Roberto de Marzo. Alô, Wilson de Marzo. Maringá, Paraná, ontem ficou escancarado que o Leonaldi desaprendeu. E o Elvis não marca, não corre, às vezes bate escanteio e sobrecarrega o meio-campo. Defesa sem mobilidade, ontem ficou provado. Valeu, Wilson de Marzo, um abraço pra você. Carlos Matozinho aqui no YouTube, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pra você que está no YouTube, deixe o seu like. Boa tarde, adversário da Ponte com 3 no meio, atuantes que marcam e recompõem contra 2 da Ponte, Leonaldo e Ramon Carvalho. Sempre sobra um adversário e sobrecarrega o meio da Ponte. É a matemática, fica visível. Valeu, Matozinho, um abraço pra você. O Eduardo Cap dizendo que colocaria o Rafael Casabranca no ataque do Bugre hoje. Vamos aguardar a escalação, se a escalação vem com novidades. João Rodrigues de Lima dizendo que o time do Santo André está motivado depois do empate no final contra o Palmeiras. Eu também acho, mas o time é fraco. Tanto é que tem a segunda melhor defesa, a segunda pior defesa e o segundo pior ataque. Rapaziada, curtindo e participando conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já vamos com as mensagens também aqui no WhatsApp, tá? 97102-1493, mensagens de áudio e mensagens de texto. Agora são 18h07 em Campinas. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Venha para o Carnaval Teleanorte, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende e cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium, fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Vem! Acesse teleanorte.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, 8ª rodada. Logo mais às 19 horas tem Portuguesa Carioca e Audax no estádio Luso Brasileiro. Já no Batistão, que não é o nosso, é o deles, lá em Sergipe, Aracaju, tem Bangu e Flamengo. Do Campeonato Carioca, quem lidera é o Fluminense com 18 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 15. Paulistão, Série A1. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, já em Limeira. A bola rola, tem Internacional e Novo Horizontino. 7h30 no Brinco, com a narração de Carlos Batista. Comentários do CH e do Gleger. Reportagens de Vladimir Catarino. Aqui no plantão, Etu Pinheiro, tem Guarani e Santo André. No mesmo horário, no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Palmeiras. Fechando a rodada, 9h30 no Canindé, Portuguesa e Água Santa. Ontem, Ituano e Mirassol empataram por 1-1. No clássico, no Morumbis, o São Paulo perdeu para o Santos por 1-0. Em Bragança Paulista, o Red Bull venceu a Ponte Preta por 1-0. E em Ribeirão Preto, o Corinthians goleou o Botafogo por 4-1. Na classificação geral, nesse momento, a melhor campanha do Santos, com 19 pontos em 8 jogos. Palmeiras, em caso de vitória, dá uma encostada, tem 14 pontos em 6 jogos. Na zona do rebaixamento, a Portuguesa tem 3 pontos em 6 jogos. O Santo André é o lanterna, 3 pontos em 7 jogos. Guarani é o 14º colocado, 4 pontos em 7 jogos. O Ituano já jogou, é o 15º com 5 pontos e depois é o Botafogo, 12º colocado com 8. Corinthians é o 11º colocado com 9 e a Ponte Preta perdeu a posição para o Red Bull Bragantino. Iniciou a rodada com a 4ª melhor campanha, mas nesse momento tem a 5ª melhor campanha com 12 pontos e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes, estamos de volta com Esporte em Debate. Agora são 18 horas e 13 minutos em Campinas. Siga participando conosco, 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Temos muitas mensagens. Já vamos registrar a sua participação. Mas agora, quem participa conosco é Vladimir Catarino novamente, agora trazendo informações da Macaca. Oi, Boles, ouvintes do Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca que perdeu ontem, 1-0 para o Bragantino, gol do Eduardo Sacha lá no estádio Nabi Abichedi, resultado que freou, uma sequência de 5 partidas sem derrota da Ponte Preta, mas manteve, pelo menos por enquanto, o time na segunda colocação do Grupo B com 12 pontos ganhos. Hoje é secar o Água Santa, O time vai ao Canindé jogar contra a Portuguesa. Se o Água Santa não vencer a Portuguesa, a Ponte termina a rodada na zona de classificação do Campeonato Paulista. Próximo confronto já é no sábado, contra o Ituano, 8 da noite, no estádio Moisés Zucarelli. A Ponte Preta não quer deixar baixar o ímpeto, Não quer que esta derrota para o Bragantino estrague aí a boa campanha, a boa sequência que o time tem feito, já garantindo a sua permanência na Série 1 do Campeonato Paulista para 2025. Agora o próximo passo, a próxima meta é a classificação, a próxima fase do Campeonato Paulista. Gol ontem do Eduardo Sacha nasceu de uma cobrança de falta, bola parada, O Lincoln cruzou para a área, Léo Ortiz ajeitou para o Eduardo Sacha marcar o gol. É claro que lances de bola parada fazem parte do futebol, mas também trazem à tona alguns erros de posicionamento. E o Brigatti comenta exatamente sobre os erros defensivos nas bolas paradas contra a Macaca. Você vê que é uma situação muito difícil, que define jogos, você tem que estar atento, você tem que estar organizado, principalmente nas linhas suas. Hoje aconteceu mais uma falha em relação a isso, é uma jogada que a gente já tinha treinado também. Eu acho que a organização da nossa linha que está
está pecando um pouquinho, principalmente de comando. Enfim, são coisas que a gente tem que treinar diariamente para que a gente possa corrigir esses erros aí e que não possa ser fatal como foi hoje. Teve um volume, o Red Bull, muito grande de jogo, sim, mas foi definido numa bola parada. Então isso nos deixa chateado em relação a isso e só nos resta trabalhar bastante, incentivar nossos atletas para que a gente possa melhorar nas próximas partidas. Ainda na entrevista coletiva de ontem em Bragança Paulista, Boles, o Brigatti abordou um tema interessante, né? A venda de jogadores, das jovens revelações da equipe da Ponte Preta. Foi assim com o Eliel, que foi para o Cuiabá, o Amaral para o América Mineiro e recentemente o Felipinho para o Atlético Paranaense. O Brigatti afirma que é necessário, né? É necessária a venda desses jogadores, mas que isso não pode comprometer o trabalho técnico do time dentro de campo. Vendendo principalmente os dois atletas nossos, Felipinho e Amaral, para que você pudesse equalizar as contas, né? Isso a diretoria deixou bem claro e a gente entende, porque senão você não consegue trabalhar como trabalhou ano passado, numa dificuldade muito grande, atrasando salários. Isso não é legal, né? O presidente Eberlin se propôs a esse ano pagar rigorosamente em dia, está fazendo isso, logicamente que precisa de recursos. E o recurso são atletas nossos que estão qualificados, que estão se destacando dentro dos jogos, para que outras equipes venham e comprem, como aconteceu com o Felipinho e com o Amaral. Lógico que a gente procura entender o clube, mas ao mesmo tempo a torcida precisa de uma equipe qualificada, porque os jogos são difíceis, como aconteceu hoje, e a gente precisa de uma equipe também qualificada dentro do elenco, para que a gente possa ter troca e manter, né, dentro da partida uma qualidade de jogo, como a gente vinha acontecendo até o jogo de hoje. Para a partida de sábado contra o Ituano, a expectativa fica pela volta, ou pelas voltas do Emerson Santos e do Dodô. Ambos não jogaram ontem, entregues ao departamento médico, problemas no joelho vão ser reavaliados. Quem estará à disposição é o Gabriel Novaes, não pôde ir a Bragança Paulista por questões contratuais, mas está novamente à disposição do técnico Brigatti, que espera ter, dentro do possível, força máxima para a partida contra o Ituano. Amanhã termina o prazo de inscrições de jogadores no Campeonato Paulista na primeira fase. A Ponte Preta tem 2 vagas em aberta na sua lista A, 2 vagas abertas. E se não contratar ninguém, a tendência é que inscreva jogadores que já estão no grupo. Pelo menos essas foram as palavras do técnico Brigatti. Macaca, portanto, contra o Ituano. Próxima rodada sábado no Majestoso. Boles. Valeu, Vladimir Catarino. Quero mandar um grande abraço para os irmãos Belezinha. Eles estão sempre acompanhando o Esporte em Debate, os Corsas, para saber as últimas informações da Macaca. Tá aí, portanto, o Vladimir Catarino atualizando tudo para os irmãos e também para os torcedores da Macaca. Já já os comentaristas vão analisar as últimas informações da Ponte. Antes eu tenho um recado do Sicredi. Você sabia que no Sicredi você tem tudo o que você precisa? Pois é, conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Além disso, um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe qual é ainda o melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Então vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você analisando a partida de ontem. A Ponte foi derrotada por 1-0 pelo Red Bull Bragantino. Por que a Ponte perdeu, Tigrão? Porque, na minha opinião, a Ponte foi para empatar. Fez uma estratégia, não, era contra-ataque, mais ou menos parecido igual ao São Paulo. Pode até ser, mas na prática não funcionou. O Bragantino foi muito superior à Ponte. Eu acho que a Ponte fez um jogo assim muito modesto do ponto de vista da estratégia e da pretensão dela dentro do jogo. Eu acho que a Ponte falou, não vamos lá, o empate é legal, virou inclusive empatando em 0-0 o primeiro tempo, mas foi jogo de um time só, foi jogo de ataque contra a defesa, o Pedrão de novo operando verdadeiros milagres, e o Red Bull Bragantino amassando a Ponte dentro do seu campo. Deu 2 estocadas durante o jogo todo, com o Gé, que sempre é muito perigoso, né? O Cleiton pegou as 2, uma com o pé e uma no pé da trave ali, difícil,
com a mão, mas é muito pouco. Eu acho que a Ponte teve pouca coragem no jogo. Eu acho que a Ponte menosprezou a capacidade e o momento dela. Eu acho que teria que ter agredido um pouco mais, não se atirar para cima. A estratégia correta, o Gleger até falava a respeito disso, esperou, era a estratégia de jogar no contra-ataque, mas teria que ter assustado um pouco mais, incomodado um pouco mais o Red Bull Bragantino. E o gol, Bolis, era uma questão de tempo. Então eu acho que uma postura assim muito humilde da Ponte, aceitando passivamente o domínio do adversário e tomando o gol a 19 minutos, salvo engano, do segundo tempo, tomou um gol e não demonstrou nenhum poder de reação. O Red Bull fez o gol e continuou em cima da Ponte, e a Ponte não conseguia sair das garras agressivas, ofensivamente falando, do Red Bull Bragantino. É isso que aconteceu no jogo. Para mim, jogo de um time só. O outro, muito tímido. E aí, a timidez de quem se daria por satisfeito pelo empate se transformou num produto final chamado derrota. E para você, Gleger, você concorda com a opinião do Tigrão que faltou isso para a Ponte, um pouco mais de coragem para enfrentar o time do Red Bull Bragantino? Claro que a gente tem que ponderar também que é o Red Bull Bragantino, um time que está junto já há algum bom tempo, tem um treinador que também já está desde a temporada passada, é time de Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma qualificação melhor do que a Ponte, e essa é a realidade. No momento, essa é a realidade. Não adianta a gente esconder aqui o sol com a peneira. Mas faltou um pouco mais de ousadia para Macaca? Eu acho que sim. Acho que faltou um pouco de ousadia, faltou um pouco de coragem, dá para dizer isso. Mas, claro, assim, a gente tem que analisar também o jogo num contexto geral, e a Ponte toma um gol de bola parada, né, num lance onde não dá para admitir, né? Você está com 3 zagueiros, tá jogando com 3 zagueiros, os laterais sempre fechando ali, em alguns momentos a Ponte até com uma linha de 5 para tentar neutralizar o Bragantino. Isso é absolutamente normal de um time que está jogando na defensiva, né? Tentando explorar os contra-ataques. E aí toma o gol de bola parada. O Pedrão fez 2 grandes defesas e o Gé perde 2 grandes oportunidades. Então dá para dizer que o jogo foi de igual para igual. E como eu estava dizendo, eu disse agora aí no Fala Galera, né? Estão fazendo uma tempestade num copo d'água, sabe? O torcedor ficou mal acostumado, né? Porque a Ponte está fazendo uma grande campanha. A Ponte hoje é a 5ª colocada, né? 4ª, se eu não me engano. E assim, na classificação geral... Quinta na geral, quinta colocada. E na classificação do seu grupo, ela é a 2ª, tá? Se terminasse hoje o campeonato, ela estaria classificada. Ah, mas tem o jogo do Água Santa ainda. Mas nós estamos fazendo uma análise do jogo de ontem. E realmente, para mim, diante de tudo que foi demonstrado dentro da partida ontem, claro que faltou um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de coragem, faltou. Mas aí é a estratégia do treinador, né? Você vê, o Leonaldi também, que é o homem da transição, não estava bem no jogo, o Elvis estava encaixotado na marcação, né? O Gé tentava para lá e para cá, o Iago não fez um bom jogo, né? Então, tem alguns detalhezinhos que ocasionaram isso. Mas, se não tivesse aquele vacilo, né? Aquele cochilo, digamos assim, da zaga Ponte Pretana, o jogo terminaria 0-0 e nós estaríamos aqui dizendo, olha, que baita resultado. Porque jogar lá em Bragança Paulista e o time do Bragantino está começando a se encontrar, né? Está começando a se achar. E tecnicamente falando, é um bom time. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo que aconteceu dentro da partida, dentro do jogo, estratégia, se foi bem definida ou não, a Ponte fez um bom jogo defensivamente, deu uma cochilada, tomou o gol e acabou sendo castigada. Para mim, o resultado correto do jogo, por tudo que foi apresentado, seria um 0-0. Mas aí a gente sabe que o futebol também é bola parada. E você sabia, Bolis, que 70% dos gols saem de bola parada, de 1 a 2 toques? De acordo com as estatísticas do CB, Carlos Batista é estatístico, né? Este tipo de situação. Olha, o Gleger falou sobre o Leonaldi, já também eu quero a opinião dos nossos comentaristas sobre o Leonaldi, que ontem mais uma vez fez uma partida apagada.
está sendo muito criticado aqui pelos torcedores da Ponte Preta. Mas antes eu quero ouvi-lo, CH, em relação à atuação da Ponte ontem e, consequentemente, a derrota. Eu não gostei. Não gostei do contexto. Acho que a Ponte agrediu muito pouco. Agrediu, mas muito pouco o time do Red Bull. É uma postura que funciona em algumas oportunidades e funcionou, é fato, mas no jogo de hoje, no jogo de ontem, a maneira imposta, o jeito de jogar não encaixou com a partida, com a necessidade do jogo. Não gostei do Leonaldi, não gostei do Ramon Carvalho, acho que Emerson e Dodô fizeram muita falta, o meio campo da Ponte não teve a mesma fluência, a mesma pegada. Eu não acho que a culpa da derrota seja dos dois que entraram, que não são titulares nesse momento. Mas o comportamento foi diferente, o volume de jogo, se você pegar os números da partida, eles são todos pró Red Bull Bragantino. Então, também acho que não tem que fazer nenhum tipo de alarde. Perder para o Bragantino fora de casa, para mim, é absolutamente normal. É que às vezes a gente desconsidera certas coisas que hoje são fato, né? Os times ainda estão em construção. E o time do Red Bull Bragantino, se já não engatar uma sequência, já vai engatar. Porque tem bons jogadores, tem um clube estruturado, todo mundo sabe disso, e tem um treinador. Veja a bola parada, o gol que fez o Bragantino. Aquilo é jogada ensaiada. Aquilo é treino, é execução, não é disciplina. Então a Ponte, que não foi na bola parada disciplinada, bobeou, todo mundo ficou olhando para o céu, né? Talvez olhando para a chuva, ou rezando para os céus cessarem, né? Porque a chuva atrapalha os dois, mas todo mundo ficou olhando e o Bragantino fez um gol que não deveria ter tomado a Ponte num lance de bola parada, mas mérito também da equipe do Bragantino. Mas eu não acho que a Ponte merecia nenhum outro resultado a não ser a derrota. Para mim, o comportamento foi abaixo do que eu esperava. CH, ainda continuando com você, a sua opinião sobre o Leonaldi, por que caiu tanto assim o futebol do Leonaldi, que tem muito potencial? Aí tem que perguntar para a Márcia, sensitiva, tem que consultar os astros, tem que falar com o oráculo. Eu não tenho essa resposta, sinceramente, e eu tenho certeza, porque contusão não é, senão eu não estaria sendo escalado. Eu acho que é a cabeça do jogador, que o ano passado tinha uma possibilidade de negociação, essa negociação foi frustrada e à distância, tá? Eu acho que é a cabeça do rapaz, mas sinceramente, para cravar o que está acontecendo, eu não consigo não, infelizmente. E você, Gleger, tem a resposta para o torcedor da Macaca? Ô, Boris, o João Brigatti disse esses dias em entrevista, né, que o menino realmente caiu de produção, está sem confiança. Eu acho que realmente é isso, tá? Algumas negociações frustradas, né? E aí o atleta vislumbra alguma coisa que não acontece. Isso pode acontecer, e ele é um bom menino, né? Ele é um baita de um profissional, dedicado. E assim, pode acontecer, e às vezes sente no emocional. E você não consegue executar aquilo que você vinha executando. Posicionamento diferente dentro do campo. Tudo, tem várias situações, né? Mas olha, pelo talento que tem o Leonaldi, eu quero crer que seja algo só de emocional mesmo, e ele possa se recuperar rapidamente, porque ele é um jogador importantíssimo e vai ajudar muito a Ponte quando ele voltar a jogar o futebol que todos nós conhecemos. Para fechar, contigo, Tigrão, a sua opinião sobre esse momento do Leonaldi com a camisa da Macaca. Já o Tigrão vai responder para o torcedor da Ponte, são muitos questionamentos em relação a isso, críticas em relação ao Leonaldi, principalmente aqui, viu, Tigrão? Quem pediu para você comentar é o seu Oswaldo Francisco, ele colocou aqui, eu li anteriormente, ele perguntando, né, sobre Leonardo, né, Leonaldi. Responda para ele, por gentileza, e para quem está nos acompanhando. Ô, senhor Francisco, um abraço para o senhor. É o seguinte, jogou muito mal, né, barata tonta, não sabia se posicionar, errou passes. O meio de campo da Ponte ontem foi um fiasco. O Gé se matou sozinho lá na frente. A bola não chegou, nem o Leonaldi, nem o Ramon Carvalho, nem o Elvis. Aliás, eu pedia, o Elvis é o grande jogador, tecnicamente falando, do time. E eu pedia a saída dele muito antes do momento em que ele foi substituído. E o Leonaldi é um caso muito sério, né? Ele entrou com lampejos aí contra o São Paulo,
deixou uma esperança de que a gente poderia ver de volta aquele Léo Naldi de tempos atrás, vibrante, fazendo gol, chegando, dando assistência, marcando muito, bem posicionado. A gente ficou com essa esperança. Na verdade, frustrada a esperança no jogo de ontem. Foi muito mal o Léo Naldi. E o resultado do jogo, não quero criar polêmica aqui com ninguém, porque a nossa emissora prima pelo espírito democrático, né? Mas 1-0 para o Bragantino, por aquilo que foi o jogo, a Ponte saiu muito no lucro, mas muito, não é pouco não, muito no lucro. E eu, claro, cada um vê o futebol de um jeito. É a minha maneira de ver e eu respeito a opinião de todos, mas respeito profundamente. Mas foi jogo de um time só. Quem não viu o jogo, não ouviu a Bandeirantes e hoje fica sabendo só do resultado, ou ficou sabendo só do resultado, vai dizer, pô, jogo no pau, jogo duro. Não teve nada de jogo duro. A Ponte não fez cócegas no Bragantino. E 1-0 não mostra na íntegra, com realidade, com verdade, aquilo que foi a superioridade do Bragantino. E daí? Isso é alguma tragédia? Não. A Ponte não teve numa noite boa, mas faz uma bela campanha, surpreendentemente, e tem tudo para chegar ao 15º ponto no sábado contra o Ituano, jogando dentro do Moisés Lucarelli. Mas ontem, o time me deu a impressão, fora o Pedrão, e mais uma ou outra figura ali, me deu a impressão que quando foi sair da Dom Pedro, para pegar aquela estrada ali de uns 45, 50 quilômetros entre Adão Pedro e Bragança Paulista por dentro, para não ir pela Fernão Dias, que é muito perigosa. Né? Cheia de curvas. Cheia de curvas e buracos. Uma vez o Batista estourou 3 pneus de um carro só. Foi fazer um jogo da Ponte lá. Na volta caiu dentro de uma panela ali. Nossa senhora, teve que trazer o carro nas costas. Ele, Zé Henrique Semedo, e eu não sei quem que é mais que estava. Eu não estava. Eu só sei que a roda, a parte metálica da roda virou um 8. Né? É perigosa, cheia de curvas. Então, quando o ônibus da Macaca saiu da Dom Pedro para pegar aquela estradinha, o time desceu todo ali e ficou em Itatiba, nem foi para Bragança. É isso aí, olha, estamos falando sobre a Ponte Preta que ontem perdeu para o perdeu para o Bragantino e vai buscar a sua reabilitação diante do Ituano. O ouvinte sabe que nesse momento, reta final de primeira fase, né? Serão mais 4 jogos, o Guarani joga hoje, depois terá mais 4 jogos. É a questão da gente fazer contas, matemática. De acordo com o site Chance de Gol, neste momento a Ponte Preta que ocupa a segunda colocação do grupo 2, só atrás do Palmeiras. Claro que tem que esperar também o jogo do Água Santa que atua hoje diante da Portuguesa, mas nesse momento, com a situação, o cenário atual do Campeonato Paulista, a Ponte tem 64,4% de probabilidade de classificação. Rebaixamento quase zero, né? 12 pontos. E nesse grupo, 24 pontos, 100%, 23, 99,5%, classificação. 97%, 22 pontos, quem somar 21 tem 95%, quem somar 19 tem 80% e 18, 60%. Evidentemente que isso oscila, né, com o passar da rodada. E só para não deixar passar a situação do Guarani, neste momento, o Bugre, que está no mesmo grupo, tem 2,4% de probabilidade de classificação e 9,4% risco de rebaixamento, mas uma vitória muda todo este cenário, só para trazer a situação atual de acordo com o site Chance de Gol. Olha, é o seguinte, chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento, irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada da Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem ainda um processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única de sabor. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Atenção para os endereços: em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Santa Bárbara, divisa com a Americana, e ainda na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado.
Bandeirantes. Mensagens de texto, já as mensagens de áudio. Um abraço mais uma vez aqui para o seu Oswaldo Francisco. Gostou da explicação dos comentaristas sobre o Léo Naldi? Boa tarde a todos da Band. Estivemos lá em Bragança Paulista, vimos um time sem inspiração nenhuma. 3 zagueiros, depende muito do time todo, principalmente 2 laterais voando, jogando na ala e voltando quando necessário. Quando não dá, o meio-campo tem que dar a cobertura dos laterais, mas o meio de campo ontem não funcionou bem. A bola não chegou no Elvis e só dependeu de 2 jogadas individuais do Gé. Muito pouco. No segundo tempo, a Ponte Preta não chegou nem perto do gol do Red Bull Bragantino. O empate era o resultado para os 2 times. Bragantino também não jogou aquele futebol, mas pelo que a Ponte Preta apresentou, o resultado até foi justo. É a opinião do Paulo Kikuchi. Alô, Paulo Kikuchi, um abraço para você. Fico triste como parte da torcida trata o Léo Naldi, menino com muito potencial. A Ponte tem um volante no mercado à disposição melhor que ele, apenas um. É o Wagner defendendo o Léo Naldi. A gente entende também, viu, Wagner? Tem muito potencial, mas aquele futebol que o Léo Naldi apresentou, realmente isso nesse momento não ocorre. Faz parte também da má fase do jogador. Boa tarde, Bolis e equipe. O Brigatti já fez o que era dele, esperado. O time não cai, mas daqui pra frente o que vier é lucro. Tem que pensar em fazer uma Série B legal e brigar lá em cima. Infelizmente, o Campeonato Paulista já está fadado a ruínas. Alain Oliveira, do Jardim Uruguai, aqui em Campinas, Ponte Pretano. Valeu, Alain, um abraço pra você. Bolis, hoje pro Guarani vencer o Santo André tem que entrar com o Mardon no lugar do Regis. Ele é mais agressivo. Boa transmissão a todos. É o Zé Cartos, do Jardim Bandeiras. Valeu, Zé, um abraço pra você. Boa noite. Das partidas que vi o Gabriel Santos jogar, achei ele bom. Acho que poderia jogar de centroavante na ausência do Derek e Bruno Mendes. Achei o Helder muito ruim. Se a diretoria não tivesse emprestado o Eliel, poderia usá-lo agora. É a opinião do Rafael. Valeu, Rafael, um abraço pra você. 971021493. Boa tarde, Bolis. Pergunta pro pessoal da mesa quem fica mais desfalcado. A Ponte com a venda do Felipinho ou o Guarani com a venda do Mike? Abraço, Zé Cardão, Nova Aparecida. Já eu vou fazer essa pergunta. Legal, interessante esse tema, se der tempo, tá bom? Um abraço também pro Márcio, do Jardim Aurélia. Ele pergunta sobre o aqui, o que vocês acham de tentar a volta do Bidu, que está encostado no Corinthians? Seria uma boa, mas será que o Corinthians libera nesse momento? O jogador também teria interesse em voltar para disputar uma Série B? Vamos aguardar. O Emerson, boa tarde, amigos da Band. Não posso ser ingrato com o Brigatti, sou muito grato a ele por toda a sua carreira de dedicação à Ponte. O que eu gostaria de ver nele talvez seja o que falte para ele se tornar um treinador de elite, e é lidar com as mudanças de estratégias e esquemas de jogo. Ele foi engolido ontem pelo Caixinha, simplesmente porque manteve o mesmo esquema de jogo após o intervalo. Além de falta de arrojo para surpreender o adversário, que já era sabido ter mais qualidade técnica. Horas, se já não temos risco de cair praticamente, por que não colocar uma marcação alta, tirando um zagueiro, entrando com o Renato ou Dudu pela ala direita, dobrando com o lateral? O Caixinha abriu as pontas, eliminando as descidas de nossos laterais e alugou nossa intermediária. Sou fã do Brigatti, mas não consigo entender ele ser tão engessado assim. Ele tem tudo para ser nosso melhor treinador da história. Se arrojasse mais, mudasse mais as estratégias dentro do jogo, sabe tudo da Ponte. Fica o conselho de um desentendido. Arrojo, Brigatti, é a opinião do Emerson de Bragança Paulista. Valeu, Emerson, um grande abraço para você. Boa tarde a todos. Patrícia, Parque Industrial. Quando a Internacional de Limeira veio jogar com o Guarani, ele estava na mesma situação que o Santo André e olha no que deu. É verdade, Patrícia. Todos de olho, hein? Guarani tem que entrar atento no jogo contra o Santo André. Já vamos ao brinco com o Vladimir Catarino ao vivo. Boa tarde, amigos. Time que se ganha não se mexe. Lourival de Valparaíso, São Paulo. Valeu, um abraço para você. Só para fechar, bora João Brigatti. Tem culpa do Leonaldi, tá fora de forma. Quando ele tirar, o Brigatti tem culpa. O Leonaldi, ele está fora de forma. Quando ele tirou ele do time, ele estava jogando bem, a opinião do Gerson. Parabéns à maior torcida do interior, grande presença ontem em Bragança Paulista. É o recado aqui do Gustavo Cirino. Um abraço a todos também no YouTube. Olha, quem está no YouTube, deixa o like, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Carlos Matozinho, Rogério Guarani, Isael Poioski, de Ubatuba, sabendo das notícias da minha macaca, Isael Loretti, sempre conosco. Um abraço a todos que estão aqui no nosso canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falei demais, 18h39, já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Venha para o Carnaval Teleanote, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende e cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanote. Vem! Acesse teleanote.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui com Esporte em Debate. Já tem Guarani e Santo André. Carlos Batista, o Batistão, estará na área com Vladimir Catarino, Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o bate pesado. Podemos ir ao brinco com Vladimir? Vladimir Catarino já está na área porque o Guarani já está pronto, definido e escalado. A estreia de Claudinei Oliveira no comando técnico do Bugre. Mais uma vez, um grande abraço. Agora, boa noite, Vlad. Oi, Boris, tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo Band por aí. Tudo Band. Boa noite pra você, uma ótima noite pro amigo ligado. Sensacional. Está, nesse momento, a chuva deu uma diminuída, né? Tá aquela garoinha, aquela chamada chuva molha bobo aqui no Brinco de Ouro, mas choveu bastante aí nesta tarde, desde aí por volta das 15 horas, chovendo bastante, agora deu uma diminuída. É o Guarani que vem nesta partida que é decisiva, né? Para as pretensões, claro, essa primeira preocupação do Guarani, permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. O time já está definido, estreia oficial do técnico Claudinei Oliveira no banco de reservas, ele esteve em Novo Horizonte, acompanhou a derrota para o Novo Horizontino, mas ainda não era o técnico oficial. Agora sim no banco, Claudinei Oliveira vem para o jogo. Escalou o Guarani com o Vladimir no gol com 89, Heitor vem na lateral direita com a 2, a dupla de zaga tem Léo Santos 3, o Ryan voltando ao time jogando com a camisa de número 4, na esquerda o Helder, agora lateral oficial, né? Lateral esquerdo, com a saída do Mike, Helder assume a titularidade com a 16. Meio campo tem Anderson Leite com a 5, Camacho 14, Matheus Bueno 18 e Regis 78. E no ataque, Reinaldo 20, Pablo Tomás 7, sem Derek, Pablo Tomás é o titular. É o Guarani escalado pelo técnico Claudinei Oliveira. É a primeira escalação do Claudinei Oliveira como treinador do Guarani. E o Ramalhão, o Santo André, também já está definido e escalado, Vladimir? Sim, definido e escalado pelo técnico Márcio Fernandes. Vem a campo com o Luiz Daniel ao goleiro 1,
3 zagueiros, Afonso com a 2, João Maestro 3, o Alce 4, na ala direita Júnior Caiçara 23, na esquerda Igor Fernandes tem a meia dúzia, Wellington Reis 5, Giovani 7, Dudu Vieira 8, Léo Passos 9, Bruno Michel 11, repeteco do Ramalhão de Luiz Daniel, Afonso, João Maestro, Alce, Júnior Caiçara, Igor Fernandes, Wellington Reis, Giovani, Dudu Vieira, Léo Passos e Bruno Michel é o time do Santo André do Márcio Fernandes. Boa, tá aí portanto as escalações. Guarani, Santo André, 7h30, a bola rola no brinco. Olha, o Grupo Germânica é um dos maiores conglomerados de concessionárias do interior de São Paulo e Minas Gerais, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo. Dentro deste grupo destaca-se a Germânica Volkswagen, uma rede de concessionárias conhecida por sua qualidade, variedade e preços justos. E como o carnaval chegou, eles vão presentear vocês com o desfile de promoções da Germânica Volkswagen. Confira as condições incríveis que eles prepararam para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km, gastando muito pouco. Tem Nivus com bônus de até 11 mil. Taos Highline com bônus de até 19 mil. Tem ainda o T-Cross com bônus de 22 mil. E o melhor, todos com taxa zero e saldo em 24 vezes. Mas não para por aí. Tem o Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois também com taxa zero. Não perca esta oportunidade. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Bandeirantes. Atenção, comentaristas. Vamos com as pautas do programa de hoje que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Vamos lá, CH, eu começo com você. O primeiro tema, clube japonês anuncia rescisão com o Carille e entra com nova ação na FIFA contra o técnico do Santos. O time japonês tem esta ação alegando que o Peixe deveria pagar uma multa de quase 7 milhões e meio de reais. Tema número 2, crianças corintianas são hostilizadas pela torcida do Botafogo em Ribeirão. E o tema número 3, Mbappé comunica ao PSG que vai sair do clube em junho. Qual você escolhe para, em rápidas pinceladas, comentar? A saída do Mbappé do Paris Saint-Germain é uma, entre aspas, tragédia anunciada. O time foi desmontado. O Paris Saint-Germain, ele não é, apesar do montante de dinheiro, contratou e nunca conseguiu montar um time campeão. E o Mbappé, o principal jogador francês da atualidade, vai bater asas e voar, provavelmente para jogar no Real Madrid. Bolis. E você, Gleger, qual tema você escolhe para comentar também em rápidas pinceladas? Essa do Carille, né? O clube japonês vai à FIFA buscar aí rever essa multa, né? Vai criar um desconforto. Mas a gente sabe, né, Bolis? O Carille, o Santos está muito respaldado e para mim não vai dar em nada isso aí. Vai dar em pizza. A galera vai ali, faz um acordo aqui, outro ali. O clube japonês também já segue a sua vida. O Carille toca a vida dele aqui no Santos. E diga-se de passagem, está muito bem o Carille. Série B só tem 3 vagas, tá? Fique muito claro aí para os times que vão disputar a Série B. O Santos, com certeza, por tudo que tem mostrado aí no Campeonato Paulista, é franco favorito para o título da Série B. Então, vai ter que brigar, os times vão ter que brigar para 3 vagas. Então, para mim, não vai dar em nada. Claro, vai dar uma briga judicial aqui, outra ali, mas o Carille vai seguir no comando do Santos, vai disputar aí o Campeonato Paulista, a Série B, e vão lá, eles se resolvem lá entre os advogados. Não vai dar, para mim, na minha opinião, absolutamente nada para ninguém. O Gil Kleber, recorta aí que no final do ano a gente cobra o Gleger em relação a isso, tá bom? Obrigado. Pode me cobrar. Vamos lá, Tigrão, qual tema você escolhe para debater também em rápidas pinceladas? Você falou rápidas pinceladas, o Gleger falou quase 16 minutos, deu uma tigrada. Ele já vai receber o WhatsApp, já vai receber aquele WhatsApp. É, tá louco. Não deu 30, se deu 2 minutos foi muito. Tá louco, o cara falou rápidas pinceladas, Tigrão, vai no cacuete. Aliás, ô Tigrão, eu queria te parabenizar no ar, porque ontem você deu o show, hein? Largou o Tigrão de lado, o Tigrão 24 de lado, trouxe um novo Tigrão. Comentário ontem foi 2 minutos e 48 segundos, ô Bolis, pós-jogo. Sensacional. É só escalar. Isso aí, cara, tem que falar. Ô Gil Kleber, põe num quadro aquele comentário ontem do Tigrão, porque aquilo ali é uma obra de arte.
É só me escalar, jogo 21h35, que eu tô morrendo de sono, eu faço em 1,5. O Edu ficou extasiado. Calma, Edu. Você vai ver o dia que eu tiver um pouco mais entusiasmado, eu cobro a diferença. Tá acabando o programa, uma lamentável, como é que é? 10 letrinhas pra você. 10 letrinhas, lamentável. Esses animais grotescos que foram hostilizar crianças porque festejaram o gol do Corinthians lá nas sociais do estado de Santa Cruz ontem em Ribeirão Preto. Só pode ser algum imbecil, né? Algum recalcado que tem problema em casa, tem problema no trabalho, tá infeliz com a vida e é covarde. Para mim, quem hostiliza criança num jogo de futebol, porque o menino, uma menina pequenininho, tava com a camisa do Corinthians e festejou o gol do Corinthians, devia sair preso do estádio. Porque moralmente, se não fisicamente, moralmente ele agrediu crianças. De novo, Boles, 10 letrinhas para vocês. Lamentável. E é isso aí. Olha, a gente viu inclusive imagens, né? Estamos com imagens no YouTube de que ocorreu ontem, para você que não está sabendo dessa parada, realmente, esse fato que ocorreu em Ribeirão. Deixa eu mandar um grande abraço para o Fernando Nunes. Está aqui pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Estou na Liga Arena, em Curitiba, casa do Atlético Paranaense. E o Felipinho, o ex-ponte, já está escalado como titular para o jogo de daqui a pouquinho, às 19 horas, contra o Operário. De fato, está mesmo. Alô, Fernando Nunes, um grande abraço para você. Com a 23 estampada na camisa, Felipinho fará a sua estreia com a camisa do Furacão. Agora são 18h51 em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19-3776-2400. Acesse sudeletro.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Então, pro Fala Galera, a galera participa conosco, 971021493. Tá de Bore, eu acho que a falha do João Brigatti ontem foi a demora de mexer no time. A Ponte Preta, desde que começou o jogo, a Ponte perdeu o meio de campo para o Bragantino. Se ele dá uma mexida ali, troca um volante, trocava mais um homem de meio de campo ali, melhorava. Demorou muito para mexer no time da Ponte Preta. O cara vem mexer no time da Ponte Preta só quando ele toma o gol. Aí é tarde demais, aí a vaca foi pro brejo. Valeu, um abraço para você, mais uma. Um pouquinho da pauta, mas só gostaria de enfatizar algo que o Guarani às vezes perde a oportunidade, que é assim, nesses momentos difíceis, sempre buscar alguns aspectos ali positivos, né, para assim, deixar uma atmosfera aí menos pesada, né, minimizar um pouquinho a atmosfera ruim, para poder aí arrumar a casa, né, igual a Ponte Preta fez, por exemplo. A Ponte Preta aí na fase ruim projetou ali o goleiro Pedro Rocha e fez outras tantas ações ali, né, como também a questão dos bancos ali de reserva, né, os novos bancos de reserva. Eu lembro que nos jogos que ela perderam, noticiaram, a imprensa noticiou ali as derrotas, tudo, mas ao mesmo tempo aí esses aspectos, esses pontos positivos, né? E o Guarani eu acho que está perdendo a oportunidade de fazer isso com os jogadores júniores da base, né? Que foram, ao meu ver, os vice-campeões aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois só perderam aí pro Corinthians, que foi o campeão, e nos pênaltis ainda, né? Então eu acho que o Guarani ele perde um pouco a oportunidade aí de ser mais estratégico nesses momentos difíceis que existem também, né? Para que o ambiente não fique tão turbulento assim, para poder sair desse ambiente aí, né? Da melhor forma possível e com a garotada, né? É o Erivelton do Jardim Aurélia, um grande abraço aí para vocês. Valeu, Erivelton, um abraço para você. A última. Olha, boa tarde a todos aí da Band. O Tigrão estava comentando a respeito do lateral esquerdo. Então, o Guarani tem que fechar com o Zé Mário, da Inter de Limeira, já ir lá fechar com ele, tudo para a Série B. É um ótimo jogador, pô. Um bom lateral, melhor do que os que o Guarani tem aí. Não é muito novo não, ele deve ter uns 30 anos de idade, mas um bom jogador. É Celso Roberto aqui de Hortolândia. Um abraço a todos aí. Valeu, Celso. Boa dica, realmente é bom jogador o Zé Mário. Olha, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está com promoções especiais para suas noites de verão. Toda terça, quarta e quinta, o chopp Tulipa de 300 ml sai por R$ 7,90 cada. É isso mesmo, só R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais, hein? No pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra ou Antártica sai por R$ 9,90. É isso mesmo, R$ 9,90 a cerveja Petra ou Antártica com pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. Então fale com o João Dias e tenha descontos especiais para grupos acima de 10 pessoas. Confira mais no WhatsApp 19 974 10 60 68 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na Rua Boa Ventura do Amaral 788. Direto e reto pro Na Lata. Responde na Lata. Vamos lá, sem ficar em cima do muro, hein? Qual o clube entre os 20 da Série B com melhor aproveitamento na atual temporada? Eu repito, qual o clube entre os 20 que irão disputar a Série B de 2024 com o melhor aproveitamento na temporada, Gleger Zorzin? Santos. E para você, Tigrão? CRB. E para você, CH? Santos. Parabéns ao Tigrão. Na lata, CRB 88,89%. 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Depois aparecem Paysandu, América Mineiro e Sport. Vamos para o segundo Na Lata. Como você, Tigrão, avalia a atuação de Edna Alves Batista no clássico entre Santos e São Paulo e Santos? Ela acertou nos lances capitais da partida? Acertou. E você, Gleger? Acertou completamente. E você, CH? Sim, acertou em todos os lances capitais. E eu permaneço com você, CH, porque, para fechar o Na Lata, a pergunta é a seguinte:
Qual o elenco mais caro da Europa? O estudo leva em consideração o quanto os clubes gastaram na contratação dos jogadores do atual elenco principal. Chuta aí, CH. Manchester United. E você, Tigrão? Time do JN. Manchester United. E você, Gleger Zorzinho? Acompanho os relatores. Parabéns, todos chutaram e acertaram. É o Manchester United, 1,4 bilhão de reais. O City aparece na segunda colocação, depois Chelsea, Real Madrid, PSG e Liverpool. Valeu, Tigrão, grande abraço. Tigrão tá de folga hoje da transmissão, volta amanhã, né, Taiga? Se Deus quiser, um abraço a todos, parabéns mais uma vez pela brilhante condução do programa. E até amanhã, se Deus quiser. Beleza, CH e Gleger voltam já, mas valeu, CH, um abraço pra você, boa transmissão. Um abraço pro CH, um abraço também pro Gleger, Zorzinho. Um abraço, Boles, boa noite aí, parabéns pela apresentação do programa. Valeu, tamo junto, valeu Gleger, valeu CH, toda a nossa equipe técnica. Fique ligado, porque já Carlos Batista chega na área para transmitir mais um jogão de bola Guarani e Santo André. Só a vitória interessa ao Bugre, fique ligado aqui na Bandeirantes, um grande abraço e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.